Fala pessoal, vamos lá, vamos começar mais uma aulinha aqui falando sobre unidades de medidas, tá? Na verdade vão ser as principais unidades de medida, ou seja, aquelas que realmente vão aparecer nos concursos. Nesse módulo aqui você não vai ter exercícios para isso, porque não tem exercício, não tem questão de concurso que vai cobrar passe 20 metros para centímetro, faça essa conversão de litro para mililitro. Você não vai encontrar isso, você vai encontrar esses detalhes aí no meio de alguma outra questão. Tá? Esse assunto aqui que a gente está vendo na aula de hoje, ele não é assunto principal em nenhuma prova, mas ele é ferramenta, então a gente precisa saber disso. Então aqui a gente vai ficar só na teoria, vai ter alguns exercícios ali, mas em outros módulos você vai ver que vai ser mais fácil você fazer a conversão, uma vez que você tem essa aulinha aqui. Legal? Então a primeira unidade de medida que eu quero falar para vocês aqui é o que a gente chama de comprimento, tá? Como é que eu meço, né, alguma coisa? Como é que eu meço um comprimento? Eu vou medir basicamente através dessa medida central aqui, ó, que a gente chama de metro, e aqui eu tenho seus múltiplos e submúltiplos. Então o mzinho aqui representa metros, tá? Quando eu quero botar aqui, ó, 20 metros, eu escrevo só o 20 e um mzinho aqui do lado. Eu não preciso escrever metros para cá, tá legal? Muita gente aí, principalmente em noticiários ou jornais esportivos, às vezes quer falar, o gol foi aos 30 minutos, aí coloca lá 30m, e 30m não é minuto, 30m é 30 metros. Se quisesse falar de minutos, colocaria aqui, ó, 30, isso aqui, ó, que é um i, tá? 30 min, né? Então 30 minutos. Então isso daí é um errozinho que a gente vê aí nas principais colunas de esporte. Mas vamos lá, eu tenho aqui, desse lado eu tenho metro, para o lado direito dele eu tenho decímetro, centímetro e milímetro. Tudo bem? Então, mais uma vez, dm significa decímetro, cm centímetro, mm milímetro. E do lado esquerdo eu tenho aqui o decâmetro, hectômetro e o quilômetro. Eu acho que de todas essas daqui, aquelas que não são comuns de vocês verem aqui é o decâmetro e o hectômetro, tá? Dificilmente vai aparecer para vocês também, mas é bom que a gente tenha essa análise bem feita aí para não ser surpreendido. Então, mais uma vez aqui, ó, se quiser, bota o vídeo aí em outra velocidade, tá? Mas aqui eu tenho metro, decímetro, centímetro, milímetro. Metro, decâmetro, hectômetro e quilômetro. Show! O que a gente precisa saber em relação a essas unidades de medida de comprimento? Eu preciso muitas vezes saber a conversão deles, tá? Então, por exemplo, eu quero saber a área de uma sala que tem 30 metros de comprimento e 2.000 decímetros de largura. Então você vê que um lado eu estou falando de metro, o outro eu estou falando de decímetro. Isso daí não pode acontecer. Os dois lados têm que estar dentro da mesma unidade de medida. Então a gente precisa saber fazer a conversão. E a regra é muito simples. Você vai até fazer um paralelo para as outras unidades de medida. Eu vou pegar isso do meio aqui, ó, toda vez que eu venho para a direita, né? No caso, na verdade, não precisaria pegar o do meio, eu posso vir daqui para cá. Ó. Toda vez que eu estou vindo aqui para a direita, eu vou fazer uma multiplicação, tá? Então eu venho para a direita, eu multiplico. E quando eu venho agora para a esquerda, olha, eu vou dividir. Agora, dividir ou multiplicar por quanto? Sempre que eu estou falando de unidade de medida de comprimento, você vai multiplicar ou dividir por 10. Olha aqui, ó, vezes 10 e por aí vai. Para cá, para a esquerda, eu vou dividir por 10. Ó, dividido por 10. Aqui, ó, dividido por 10. Não vou colocar tudo aqui, mas você vai entender. Toda vez que eu venho da esquerda para a direita, eu vou multiplicando por 10. Quando eu venho da direita para a esquerda, eu venho dividindo por 10. Olha aqui o exemplo. Ó, se eu tenho 20 metros e quero passar para centímetros, o que eu tenho que fazer? Eu vou ver aqui, ó, metro está aqui. Quero passar para centímetro, que está aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu multiplico uma vez por 10, depois mais uma vez por 10. Tá legal? Então, aqui, ó, 20 vezes 10 dá 200. Vezes 10 novamente dá 2.000. Então, eu sei que 20 metros é o mesmo que 2.000 centímetros, porque eu estava aqui em metro, passei para decímetro, ficou 200. Passei para centímetro, ficou 2.000. Tá legal? Isso daí eu fui para a direita. E agora vamos pensar aqui, ó. 300 milímetros, eu quero passar para decâmetro. Bom, eu estou aqui em milímetro, quero passar para cá, para decâmetro, tá? Quero sair daqui, ó, e vir para cá. O que eu vou ter que fazer? Andar para a esquerda, logo eu vou dividir. Eu vou dividir por quanto? A primeira casa eu divido por 10, depois por 10 mais uma vez, por 10 mais uma vez, por 10 mais uma vez. Então, vou fazer com calma aqui para a gente não errar. Quando eu saio de milímetro, vou para centímetro, eu só corto um zero. Então,
300 milímetros equivalem a 30 centímetros, que equivalem a 3 decímetros. Até aí tudo bem? O que eu estou fazendo? Estou saindo daqui, ó, vi para cá. Logo eu dividi por 10. Se eram 300, passou a ser 30. Agora eu divido por 10 novamente. Se era 30, passou a ser 3. Agora eu vou para metro. Dividindo 3 por 10, eu vou ter 0,3 metros. E agora sim, chegando aqui em decâmetro, eu vou dividir isso daqui por 10 novamente, eu vou ter 0,03 decâmetro. Show? Então assim, você não vai errar isso daí se você souber aquela estrutura, né? O metro está no meio, à direita dele decímetro, centímetro, milímetro. À esquerda dele decâmetro, hectômetro e quilômetro. Outro exemplo aqui na letra C, eu tenho 2 quilômetros, eu quero passar para metros. Ora, agora eu estou aqui e quero vir para cá. Se eu estou saindo da esquerda para a direita, eu vou multiplicar. Multiplico por 10 uma vez, fico em hectômetro. Multiplico por 10 mais uma vez, vou para decâmetro. Multiplico por 10 mais uma vez, e aí sim eu venho para metro. Então, ó, 2 quilômetros, passei para hectômetro, dá 20. Passei para decâmetro, dá 200. Passei para metros, dá 2.000. Então, 2 quilômetros são 2.000 metros. Isso daqui você nem precisaria fazer isso porque é um conhecimento geral, né? 1 quilômetro tem 1.000 metros, logo 2 quilômetros teriam 2.000 metros, mas é dessa forma aí que a gente faz as devidas conversões, beleza? Então a gente está falando aqui sobre a unidade de comprimento, unidade de comprimento. E a gente vai ter também na próxima aula agora a unidade de área, depois unidade de capacidade, unidade de volume e assim por diante, beleza? Então até a próxima.